Oi, neste vídeo nós vamos desenhar o mapa da alimentação. Então, por que você está aqui? Você está aqui para entender por que você come e por que você come o que você come, tá? Então, a comida, o ato de comer, nos traz energia e nutrientes necessários que são a garantia de um funcionamento saudável do nosso corpo ou de um ser vivo em geral. A comida é um combustível para o nosso corpo. A alimentação e inclusive a respiração não são as únicas fontes de energia, mas que são muito importantes. Neste vídeo, a gente vai abordar mais a questão da alimentação, porque ela pode ser uma grande fonte de vitalidade para você construir saúde e bem-estar, ou ela pode atrapalhar a sua saúde se você fizer de uma forma inadequada. Nesta aula, quero conscientizar o que entra em jogo quando você bota comida no seu prato. Agora, por que você come o que você come depende de vários fatores. Então, vamos ver aqui no mapa que eu preparei para vocês quais são esses fatores, primeiro, exteriores que determinam as nossas escolhas alimentares. Vamos ver. Então, a primeira grande influência nessa escolha é o clima e o local onde a gente mora. Vou trazer um exemplo para você. No Brasil, que é um país tropical, as nossas escolhas estão determinadas pela essa abundância de frutas e verduras e legumes que nós temos aqui. Agora, uma pessoa que mora no Polo Norte, ou perto do Polo Norte, obviamente vai ter outras escolhas, tá? Então, o clima e local é um grande fator nessa escolha. Aí o próximo é uma influência da família e da nossa cultura. Os primeiros estímulos para comer a gente recebe na nossa família. A gente aprende a se alimentar na família. Então a influência da nossa família, obviamente, é muito grande. Ao longo da vida, a gente adota crenças, visão de mundo e religiões também, que são uma outra grande influência sobre as nossas escolhas. Praticamente todas as religiões têm alguma recomendação alimentar em determinados momentos da vida da pessoa ou em rituais. Então, essa é uma grande. Religiões têm um grande poder sobre a nossa alimentação. E também a visão de mundo que a gente adota, por exemplo, se você para de comer carne, porque você tem um carinho pelos animais, tal, esse também é um fator muito importante. O próximo é uma coisa mais prática, o acesso e disponibilidade de alimentos do lugar onde você mora. Se você tem mercados ou de lojas de produtos naturais ou feiras orgânicas, aí as suas escolhas são maiores. Na ausência dessas opções, infelizmente, as suas escolhas também estão menores, mais limitadas. Outro fator que influencia muita gente, especialmente hoje em dia, é a influência das mídias, a televisão, a internet, as revistas, as propagandas atraentes de alimentos muitas vezes não saudáveis é muito forte na nossa vida. E aí a gente muitas vezes acaba comendo, ingerindo alimentos que nós não precisamos, mas que a gente fica sob a influência dessas propagandas. Outro fator interessante é a orientação de especialistas. Quem são esses especialistas? Podem ser médicos, nutricionistas ou seu treinador que te passa algumas dicas alimentares para melhorar a sua performance, por exemplo. Então, tem bastante coisa que determina a nossa escolha alimentar. Esses foram os fatores exteriores. Agora, preparei para vocês um outro, que são os fatores internos. Vamos ver quais são esses. A sua genética, a sua composição genética também tem uma influência sobre as suas escolhas. Porque tem determinados alimentos que você não aceita, que você não assimila. Então, o seu corpo já diz que aquilo não é adequado para você.
O próximo são as fases de vida. Agora, por exemplo, a sua idade, a gestação, outros fatores psicológicos também têm uma forte influência sobre o que a gente escolhe. Por exemplo, a gente tem uma tendência de adequar a alimentação das crianças. Muitas vezes a criança come de uma comida diferente, porque a gente entende que naquela fase a criança precisa de uma textura, de uns ingredientes diferentes do que, por exemplo, os pais. Tá? Então, a gente presta muita atenção na alimentação das pessoas da terceira idade, porque elas já têm uma necessidade diferente. Então, a alimentação precisa se adequar a essas fases de vida. O outro fator que determina as nossas escolhas são o estilo de vida. Se o seu estilo de vida é estressante ou que você tem mais tranquilidade na sua vida, também a sua profissão tem um papel muito grande nessas escolhas. Se você é um atleta de alta performance, obviamente você precisa de uma alimentação que te dá a energia suficiente para ter os resultados que você deseja. Ou se você trabalha num escritório, obviamente o seu gasto energético é diferente, então a sua alimentação precisa acompanhar esse tipo de necessidade também. O próximo elemento é muito importante, o grau de intoxicação. Esse também é um fator muito importante porque os alimentos que normalmente causam intoxicação eles também são viciantes. Então, quanto mais a gente ingere esses alimentos, quanto maior o desejo de continuar ingerindo eles. Então, esse também é muito importante. Sobre a intoxicação, já gravei outros vídeos, procure o detox para você entender o que acontece, por que a gente fica intoxicado e como você pode reverter esse processo. O próximo fator são as intolerâncias e alergias. Com a presença desses problemas, você está obrigado a largar em determinados alimentos, que por um lado pode ser uma dificuldade, mas por outro lado você ganha mais saúde, porque você para de ingerir esses alimentos. E, normalmente o que causa intolerância e alergia também traz toxinas para o corpo. Então se você para de comer, você já para de ingerir toxinas também. O próximo fator, que é um dos mais importantes, na verdade, nas nossas escolhas, são o sabor e o prazer que nós temos ao comer. Inclusive, o paladar está muito influenciado pelo nosso grau de intoxicação. Então, a gente, ao comer alimentos com excesso de açúcar, sal e aditivos químicos, a gente modifica a sensibilidade do nosso paladar. E pensa, por exemplo, numa criança. Quando a gente introduz um novo alimento para uma criança, ela precisa experimentar aquilo umas 10 vezes, até ela acostuma com o sabor, até ela reconhece o sabor sutil daquele alimento e ela possa dizer com firmeza que eu gosto disso ou não. A mesma coisa com a gente que tem um paladar modificado. Nós precisamos primeiro parar de consumir os alimentos que intoxicam no seu organismo e segundo, experimentar várias vezes um determinado alimento até que o nosso paladar reconhece o sabor sutil daquilo. Aí a gente pode descobrir novos prazeres nesses novos alimentos. E também quando a gente faz qualquer modificação na nossa alimentação, se a gente quer melhorar tal, a única forma de fazer a nova alimentação sustentável é fazê-la bem saborosa e prazerosa. Tá? Porque mesmo que sendo a melhor alimentação, mesmo sendo a alimentação mais saudável do mundo, se você não tem prazer, você não vai conseguir continuar com essa alimentação. Tá? Então, e o próximo fator interno que determina as nossas escolhas são o seu estado geral de saúde. Porque você pode você pode escolher determinados alimentos ou dieta para manter a saúde que você tem, ou para resolver algum problema de saúde que você já tem, tá? Ou também tem uma escolha muito interessante que está presente
no budismo e no hinduísmo na Índia, alimentos que facilitam, por exemplo, a meditação ou auto-performance de uma pessoa. E isso também é uma escolha consciente para ingerir alimentos que ajudam a meditação. E outra escolha pode ser que você quer fazer uma experiência, você quer experimentar determinados alimentos ou determinadas linhas alimentares e porque você é curioso e quer saber como isso afeta o seu corpo. Muito bem, agora a gente vai partir para uma outra questão, que é a questão de o que acontece durante a alimentação. O que acontece quando a gente ingere os alimentos. O que influencia muito as nossas escolhas alimentares tem a ver com onde você come, qual é o restaurante que você escolhe, ou você come em casa. Se você come num lugar barulhento ou você come num lugar tranquilo, lindo, isso também tem uma influência sobre as suas escolhas. Quando a gente come, também tem um papel importante na nossa escolha. Se você escolhe comer com fome, ou você escolhe sem fome, ou qual é o horário que você escolhe, também tem um papel importante. Como a gente come também tem uma influência grande. Se você come correndo, ou se você come sem estresse, ou você sentado de uma forma confortável, ou você está em pé, isso também influencia as suas escolhas. Se você quer comer rápido, ou você tem tempo para comer. Com quem a gente come também é um fator muito interessante. O acompanhamento, a companhia que você tem durante comer. Se é uma pessoa agradável, se você está com seus amigos, com a família, ou se é o seu companheiro nesse momento na televisão, com as notícias ruins, também tem uma influência grande. E tem mais um fator muito, muito interessante, que é o seu estado emocional, que também determina as suas escolhas alimentares. O Mark David é um especialista americano que ele desenvolveu a psicologia da alimentação. E ele fala que durante o ato de comer, o nosso estado emocional influencia muito a forma que nós aproveitamos aquele alimento. Ele falou que se você come o melhor alimento orgânico, mais nutritivo que existe na vida, pensando algo negativo, ou se culpando, ou estressado, a sua absorção, o seu aproveitamento daquilo vai ser muito pequeno, mas muito. E ele falou, se você come um alimento que não é o melhor, que tem ingredientes que não deveria, mas que você come aquilo com muita gratidão, em estado tranquilo, sem estresse, ele falou que você consegue aproveitar ao máximo aquilo e diminuir os efeitos negativos. Então, muito interessante, por isso, o seu estado emocional. Bom, agora vamos partir para o que acontece depois da alimentação. Esse é o caminho energético dos alimentos. O primeiro passo é a digestão, obviamente, que acontece de duas formas, mecanicamente e quimicamente. Mecanicamente é que a gente mastiga os alimentos e quimicamente a saliva e os líquidos gástricos contêm enzimas que quebram os alimentos. Esse processo, a digestão, gasta muita energia. A questão não é que se você vai gastar energia ou não. A questão é quanta energia vital você gasta na sua digestão. Isso você pode influenciar ao escolher alimentos mais saudáveis. Por exemplo, os alimentos vivos e crus, que já contêm enzimas que facilitam a energia e contêm muitos nutrientes, eles facilitam muito a sua digestão. Então, ingerindo esses alimentos, você gasta muito menos energia vital. E se você consegue modificar a sua alimentação
para ter uma porção maior desses alimentos, aí você não somente facilita a sua digestão, mas que você aumenta a sua longevidade, aumenta a qualidade da sua vida. Então, muito importante. Depois da digestão vem a absorção. Aliás, a absorção uma boa absorção depende de duas coisas. Dos alimentos que você ingere, o valor de nutrientes desses alimentos que você ingere, e da saúde do órgão que faz a absorção, que são intestinos. Porque em um cenário ideal, se você come alimentos cheios de nutrientes, e o seu intestino funciona bem, aí você absorve ao máximo desses nutrientes. E dessa forma, você gera energia vital para você. Se tiver algum problema na absorção, você já não aproveita tão bem esses nutrientes. Então, o seu organismo vai gerar menos energia. Tá? Então, aqui também entra a importância da escolha dos alimentos. O próximo passo é a eliminação, que faz parte da desintoxicação. Então, recomendo de novo para você ver os vídeos do detox que explica bem esse processo. E a eliminação também gasta energia. E você gasta menos energia nesse processo se você tem menos toxinas para eliminar, obviamente. E tem mais um fator, mais um elemento muito interessante que eu preciso mencionar aqui, é a questão do jejum e o sono. Inclusive, é tão importante que todas as religiões têm alguma recomendação sobre jejum, porque é uma experiência milenar da humanidade sobre os efeitos positivos de jejum. Na Hungria, por exemplo, não por motivos religiosos, mas por motivos culturais, a gente come a última refeição às 18 horas, 6 horas da tarde. E depois a gente fica sem comer até a café da manhã. E assim, a gente passa 12, 14 horas de jejum. Isso chama jejum esse jejum é muito benéfico para a saúde, porque durante esse tempo que jejum e depois sono, o seu corpo usa essa pausa, onde não precisa digerir alimentos pesados, usa para regeneração e renovação. E esses processos geram energia de novo. Então, jejum e sono são muito, muito importantes. Essas escolhas alimentares formam um sistema complexo, dá para ver, né, quantos fatores determinam as nossas escolhas. Por isso surgiram várias linhas alimentares para dar respostas e orientações prontas para você, para escolher e seguir uma linha para facilitar a sua vida. Então vamos ver quais são estas linhas alimentares. Ok. Eu coloquei aqui em cima onívora, não é porque é uma linha, mas que é uma alimentação geral da população mundial, tá? As outras linhas que foram criadas são vegetariana, macrobiótica, vegana, crua e viva, funcional, ortomolecular, chinesa, ayurveda, crudívora, frugivorismo higienista, ketogênica, paleo e por aí vai. E aqui tem as dietas especiais, por exemplo, a terapia Gerson, que trata câncer, e tem outras dietas especiais para emagrecimento ou resolver determinadas questões de saúde. E no nosso programa Existe Vida Após o Glúten, a gente junta o que nós consideramos o melhor de cada dessas linhas. A gente vê com o Léo em casa, a gente fez várias experiências, a gente experimentou várias formas, vários ritmos, e aí a gente tirou o melhor de cada dessas linhas, e você já recebe esse bem mastigado no nosso programa. Inclusive, eu quero te incentivar a fazer as suas experiências e ver o que serve para você, o que te dá mais energia, que facilita a sua digestão, que te dá mais vitalidade e saúde.
porque, afinal das contas, a alimentação é um processo de autoconhecimento. E se você sabe o que serve para você, você consegue construir a sua saúde de uma forma mais consciente. Então, eu sugiro para você ver e rever essa aula e implementar as dicas aos poucos, tá? Até mais!